Estamos aqui com o meu grande amigo Dalton. O Dalton ele é diretor de pesquisa científica. Ele está criando uma plataforma interligada com games para reeducação e equilíbrio de crianças, treinamento em coordenação. Dalton, qual que é a importância e por que a anamnese existe dentro de uma avaliação física? Bom, vamos lá. A anamnese é um questionário que é realizado pelo profissional e com o intuito de ser o ponto de partida para o diagnóstico de possíveis vulnerabilidades, limitações e na tentativa de buscar potenciais desequilíbrios que esse aluno, no caso, possa ter. A gente consegue observar doenças, né? Doenças da família, doenças que ele pode ter por genética ou pela alimentação. E a gente consegue fazer um raio-x, na verdade, da vida dessa pessoa com esse questionário, correto? Exatamente isso, é uma espécie de uma entrevista onde o paciente ou o aluno, no caso, ele é inquirido sobre vários aspectos do seu cotidiano, do seu estilo de vida, na tentativa de buscar, então, essas potenciais vulnerabilidades e desequilíbrios que ele possa estar apresentando. Eu ouvi falar, por exemplo, que é até mais importante o que a pessoa está sentindo do que, às vezes, um exame sanguíneo. Sem dúvida, a importância de uma boa anamnese que responde por quase que mais de 80% de uma avaliação, de um diagnóstico, né? E somente 5% tem que ser feito por exames complementares para poder justamente corroborar ou confirmar aquilo, a suspeita que o profissional está buscando, né? Então, na verdade, a semiologia, o estudo dos sinais e os sintomas que o paciente apresenta é justamente muito importante, é o mais importante dentro de uma avaliação. Perfeito. E o legal da nossa anamnese é que a gente não faz perguntas, às vezes, que chocam o paciente, né? Por exemplo, você tem depressão, por exemplo, às vezes a pessoa tem depressão, ela fica meio envergonhada de falar que tem depressão. Então, o que a gente criou aqui na Neo Fitness, que você, inclusive, fez a maior parte disso, foi a criação de perguntas que a gente percebe que o paciente tem algum problema e a gente consegue diagnosticar ou sugerir que ele procure um médico ou até você mesmo, que é um fisioterapeuta, dependendo do que ele vai responder nesse questionário, e deixa ele totalmente desinibido para falar. Não é mais ou menos isso que a gente criou e por isso que a nossa anamnese tem talvez uma superioridade nas demais? Exatamente isso. A anamnese, o protocolo de avaliação e a anamnese que foi elaborado, tem sido elaborado e ele realmente tem essa preocupação de estar tirando do aluno ou do paciente dados do seu estilo de vida, do seu comportamento, que possam estar mostrando possíveis desequilíbrios que ele tenha, que ele possa estar apresentando e muitas vezes não está sabendo, né? E quais perguntas que a gente faz para a gente não inibir essa pessoa e a partir das respostas dessa pessoa a gente consegue chegar em alguma conclusão ou até encaminhar essa pessoa para um médico? Você consegue lembrar de alguma daquela nossa anamnese? Claro, são os aspectos da vida, do cotidiano desse paciente ou desse aluno, né? Eu lembro de um caso que uma pessoa, a gente só perguntou para ela se ela se sentia sonolenta durante o dia e porque na pergunta anterior ela respondeu que não se sentia muito animada para treinar. Aí quando a gente percebeu um pouco de desmotivação, a gente pediu um exame para ela de TSH. A gente pediu para ela passar em um médico e ver como que estava a tireoide dela. E eu me lembro que o TSH dela acho que era 9 e foi diagnosticado depois, pelo exame sanguíneo, um hipotireoidismo. Então, através de uma perguntinha simples, às vezes de falta de motivação, a gente chegou
em uma indicação médica que percebeu o hipotireoidismo nessa pessoa. E tem erros de laboratório também na hora desses exames, né? Hoje é sabido que parâmetros já que são adotados em outros países nem sempre estão sendo utilizados por laboratórios aqui do país. E muitos casos de hipotireoidismo têm sido negligenciados, vamos dizer assim, dessa maneira. E com relação à pergunta que você me fez, os aspectos do cotidiano das pessoas, como o ritmo circadiano, motivação, a maneira com que ela acorda de manhã, se motivada ou não, o seu sono, né? A qualidade do seu sono, se ela tem uma insônia intercorrente, se ela tem uma dificuldade inicial de pegar no sono, tudo isso é levado em consideração no protocolo da anamnese. E esse comportamento dela indica alguma doença ou não, né? E é onde a gente pode montar o treino dela muito melhor, ou sugerir nutricionistas, sugerir médicos. No caso do hipotireoidismo, eu lembro voltando no caso dessa cliente, ela foi medicada, ela não queria fazer musculação, ela não queria treinar na academia. Depois que ela foi medicada, ela passou a ser uma cliente assim totalmente fiel e agradece a gente, porque a gente acabou percebendo isso em uma perguntinha simples, às vezes, de anamnese. Sem dúvida. Muitos de nós não sabemos de alguns desequilíbrios que a gente tem que muitas vezes não estão, às vezes nem sintomáticos, né? Mas que através de uma boa anamnese você pode estar chegando, tirando conclusões e chegando a um diagnóstico. Sim. Me lembro também, tem muitas pessoas que não entendem que o treinamento ou os resultados estéticos ou na saúde tem muita interferência com o que ela come, com a dieta dela. E nesse caso a gente colocou na nossa anamnese detalhadamente a descrição da dieta dela durante o dia. É onde a gente tenta conversar com ela sobre alimentos processados que inflamam e que toda inflamação dificulta a queima de gordura. Enfim, é mais uma coisa que a gente cria uma superioridade em relação a uma anamnese simples que outras pessoas fazem. Tem algumas perguntas também na nossa anamnese sobre o intestino da pessoa, que quer dizer várias coisas, né, Dalton? Quer dizer, acho que você vai saber me responder essa questão muito melhor que eu. É sabido já, mas muita gente negligencia ou até mesmo desconhece, né, que produtos mais elaborados, mais afinados, industrializados, eles têm essa capacidade de levar nosso organismo para um estado de pró-inflamação e às vezes até inflamação, o que dificulta vários processos, inclusive a parte digestória, a parte de eliminação, alterando o fluxo intestinal. Perfeito, muito bom. A gente sabe que o açúcar é o veneno, né? O açúcar hoje, principalmente para quem quer emagrecer ou procura uma academia, quem faz uso de carboidratos simples, né? É um problema, né? Sem dúvida. É um índice glicêmico alto de alguns tipos de carboidrato, né? Realmente dificultam, levam a um problema por exemplo, de resistência insulínica, que pode, inclusive, estar sendo a raiz de uma série de desequilíbrios e, inclusive, dificultando a perda de peso. Perfeito.